agora abordar aqui um outro tema também muito importante, interessante. A gente recebe o Frederico de Souza Lima, sócio fundador e gestor da Angá Asset, chegando aqui na nossa programação, no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Frederico, bom dia para você. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, primeiro, queria começar falando contigo um pouco sobre crédito privado. Esse é um assunto que está bastante aí no radar, inclusive, dos investidores. A gente tem falado muito sobre isso, sobre a questão do crédito privado. Desde, a gente vê... É um assunto que, diante do que tem passado aí, traz sempre aí algumas questões em relação ao setor como um todo. Mas eu queria entender, muitas vezes a gente fala mais pelo lado da crise do crédito privado, mas eu queria entender as oportunidades que eles podem acabar, se tem essas oportunidades também que os investidores podem acabar aproveitando em relação ao crédito privado. Como que você está olhando, acompanhando esse momento, na verdade, e o que você pode trazer de oportunidades aqui para a gente? Legal, vamos lá. Eu acho que o que o mercado de crédito está passando não é nada de novo. É um pouco mais do mesmo. O que muda é o gatilho, Lá atrás, para não retroagir muito, lá em 2020, época de pandemia, a gente teve o Covid como gatilho de um movimento de aversão a risco, que causou uma crise também, uma sensação de crise no mercado de crédito privado, e isso depois trouxe grandes oportunidades. Sempre que tem uma turbulência maior, obviamente abrem-se grandes oportunidades. Então hoje a gente veio de um final de 2022 com um grande entusiasmo em relação ao mercado de crédito, aos fundos de crédito. Esse entusiasmo se refletiu em grandes volumes de captação para os fundos e quando isso acontece, o que termina acontecendo é que os gestores, em busca de retorno, eles alocam o capital em operações, via de regra, com prazos mais longos e taxas mais baixas. Quando vem um ajuste, como está acontecendo agora, e o gatilho desse novo ajuste foi o episódio Americanas e depois seguido do episódio Light, esses dois eventos trouxeram perdas para os fundos de crédito. Essas perdas viram prejuízo na cota. O investidor não está habituado com volatilidade em fundo de renda fixa, em fundo de crédito, e isso vira resgate. Para pagar resgate, o investidor precisa vender ativos. Só que quando isso acontece, todo mundo vendendo ao mesmo tempo, obviamente os ativos se desvalorizam. Isso é lei da oferta e demanda na veia. Então o mercado está passando por um ajuste de preço dos ativos, e isso, obviamente, para quem está capitalizado, abre grandes oportunidades, porque os spreads, as taxas em que você consegue hoje alocar em ativos de boa qualidade aumentam e se tornam cada vez mais atrativos. Então você tem hoje, a gente brinca que a gente está num cenário com um nível de taxa de juros atual em que o investidor de crédito tem um retorno de equity. E isso, sob a ótica do investidor, é uma grande oportunidade. E como conseguir diferenciar esses ativos, já que são diversos ativos, a gente sabe que são diferentes tipos, inclusive, de crédito, um mercado aí que ainda é pouco difundido, vamos até fala-se pouco, inclusive, ainda tem muitas dúvidas, inclusive muitos investidores ainda ficam em dúvida. Como diferenciar os ativos? Como fazer essa análise correta para achar a boa oportunidade nesse setor? O mercado, eu acho que você está muito correta na sua análise. Quer dizer, o mercado de crédito ele ainda é muito generalizado. Entende-se crédito como quase uma coisa só. Exato. Enquanto outras classes de ativo já mais maduras, o investidor compreende bem diferentes estratégias e sub-estratégias dentro de uma determinada categoria, seja ações, em fundos multimercados. Crédito, fala de crédito, parece que é uma coisa só, mas na verdade você tem diversas estratégias dentro desse universo de crédito. Você tem lá os chamados fundos high grade, que hoje que são aqueles fundos que investem nas debêntures, nos instrumentos de dívida de grandes empresas e instituições financeiras. Talvez o mercado seja muito generalizado, como eu coloquei, porque arriscaria dizer aqui que mais de 80% da indústria de fundos de crédito concentra-se nesse tipo de alocação. Mas você tem um mundo de crédito estruturado, nós particularmente somos mais
especializados nesse universo, e aí você tem grandes oportunidades. A gente está vivendo um cenário de taxa de juros altas, né? Então você tem oportunidade de investir em ativos de crédito com taxas altas e que vão se beneficiar de um processo de redução de taxa de juros à medida que isso aconteça, e obviamente espera-se que isso comece a acontecer num futuro já não tão distante. A gente não precisa acertar exatamente em que momento isso vai acontecer para formar um portfólio que tire proveito desse cenário ou dessa inversão de mão, vamos chamar assim, no cenário de taxa de juros. E é isso que a gente busca fazer, buscar construir uma carteira de ativos que sejam descorrelacionados do cenário macroeconômico. É óbvio que isso é importante você diversificar e tentar descorrelacionar, à medida que o cenário se normalize, você vai naturalmente tirar proveito desse momento. Gani, tem perguntas? Tem sim, Frederico. Pegando um gancho na pergunta da Paula em relação a várias classes de ativos dentro do crédito privado, quais variáveis o investidor ele deve ficar atento para fazer uma boa análise risco-retorno? Por exemplo, duration, relação dívida-EBITDA, rating da emissão, se de fato importa ou não. Então, quais essas variáveis falam, opa, isso daqui é muito relevante para ficar atento? Acho que a principal delas é diversificação, né? E acho que uma das grandes lições que o evento Americanas trouxe é a importância da diversificação. A Americanas, até o evento, era classificada como uma empresa na AAA, menor risco possível, ou quase sem risco de crédito. E, no entanto, aconteceu o que aconteceu por um evento que, na verdade, não foi nem um evento de crédito na sua essência, foi uma fraude. Então, como é que se protege disso? Diversificando o portfólio. No mundo do crédito estruturado, você tem N oportunidades lá de carteiras que são ultra pulverizadas com baixíssimo risco de crédito. Então, nós somos, por exemplo, bem atuantes na aquisição de carteiras pulverizadas de crédito à pessoa física, mas sempre com características que são muito importantes para a gente, que é descorrelacionadas desse cenário macroeconômico como eu coloquei. Então, por exemplo, carteiras de crédito consignado, carteiras de antecipação de saque aniversário FGTS. A gente tem lá uma carteira em que a gente proveu funding para uma carteira de financiamento de projetos de geração de energia solar fotovoltaica para consumidores residenciais. Então, você consegue selecionar ali um público, um nicho super específico. Então a gente gosta muito de atuar em nichos e a gente acha que esses nichos oferecem oportunidades muito boas dentro desse universo de crédito. Então acho que diversificação é a palavra-chave para se proteger e para, no fim das contas, conseguir no longo prazo ter retornos consistentes. Pegando já o gancho, você quer continuar, complementar? Posso fazer só mais uma? Tá, não, só para entender um pouquinho mais, né, igual a gente estava falando ainda, eu acho que é um assunto que precisaria até ser muito mais difundido, falado muito mais, discutido. Inclusive, fica o convite para voltar mais vezes aqui na BBC News. A gente sempre gosta de tratar as notícias também com esse cunho educacional por trás, que eu acho que é um papel muito importante que falta, né, a gente falar muito sobre diversos assuntos, e esse é um deles. Sou muito curiosa, por sinal. E pensando nisso, né, tentando entender um pouco mais sobre este tema, no crédito estruturado, eu queria entender se é uma realidade também. A gente sabe que em outros tipos de investimentos, nem tudo o gestor tem acesso, por exemplo, acompanha ali facilmente o que está acontecendo, ou é contratado o mesmo que é buscado pelo investidor ali de pessoa física. São informações que muitas vezes tem de um lado e não tem do outro. No crédito estruturado, isso também é uma realidade. É importante para o investidor, no caso, que tem esse interesse, buscar uma gestora, ele se beneficiaria mais ter ali esse profissional fazendo talvez essa busca, né? Igual a gente estava perguntando, o que ele tem que olhar? Mas seria melhor ser um profissional olhando, fazendo isso para ele? Ou ele tem essas ferramentas como uma pessoa física para traçar essa estratégia ali, focada nessa classe de ativos? Eu acho que é fundamental você procurar um especialista que saiba digerir as informações e as características, porque no crédito estruturado
cada operação é uma operação. São pouco padronizadas, as informações são pouco padronizadas, as escrituras também são pouco padronizadas. Então, é importante você buscar alguém que entenda e tenha familiaridade com o assunto para ajudar a digerir os diferentes riscos, quais são os fatores de risco envolvidos em cada tipo de operação, em cada classe de ativo. Porque você tem uma Mas são muitos riscos, na verdade? Só para a gente entender São mais. muitos riscos Tá. e a ponderação desses fatores de risco entre as diferentes oportunidades é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de riscos envolvidos numa carteira pulverizada de cartão de crédito, pode parecer, bom, risco cartão de crédito. Só que dentro de cartão de crédito, você tem carteiras que são risco portador do cartão de crédito, ou seja, cada pessoa física ali, o risco dessa pessoa pagar ou não a sua fatura de cartão de crédito, e você tem outras estruturas em que o risco é o banco emissor, ou seja, o risco é praticamente nenhum. Obviamente, isso tem precificações completamente diferentes, fatores de risco que são completamente diferentes. Então, acho que o mercado ainda tem muito a evoluir e a amadurecer, tanto do lado dos gestores e dos prestadores de serviço, no sentido de educar o investidor, como mesmo do próprio investidor em buscar informação e não tratar como uma coisa só, olhar às vezes, né, a rentabilidade passada para avaliar um investimento que ele venha a fazer. É uma indústria ainda muito jovem então, se você for olhar hoje, a imensa maioria da indústria está em fundos que tem, por exemplo, um prazo de liquidez, um prazo de resgate muito curto. Fundos que são liquidez em D+1, até D+30, isso deve representar 85%, 90% dessa indústria. Isso termina até causando um pouco desse problema que a gente está experimentando nesse momento, é fruto desse perfil, né? Você tem um movimento de aversão a risco, os investidores pedindo resgate, para fazer liquidez, os ativos são, via de regra, ativos com vencimento em prazos bem mais longos, o investidor precisa recorrer, o gestor precisa recorrer ao mercado secundário para pagar os seus resgates, ao recorrer ao mercado secundário pressiona preço e isso vira um ciclo vicioso. Então, ter a ajuda de especialistas é importante para entender esses diferentes riscos envolvidos num produto de crédito. Pode ir lá, Por falar em risco, a gente vive um momento de muita incerteza em relação à taxa de juros, porque um arcabouço fiscal está no Congresso Nacional, não se sabe como é que ele vai sair do Congresso Nacional, a inflação ainda continua, embora desacelerando, mas a inflação de serviços continua pressionada, a desancoragem das expectativas inflacionárias do Fox. Caso tenha um aumento da taxa de juros, como é que ficam esses fundos aí de crédito privados? Como é que eles estão, como é que vocês estão se protegendo diante desse cenário ou não? Vocês acreditam que a taxa de juros vai cair e estão tomando mais risco nesse momento? Aí você tem um componente macro na gestão dos fundos de crédito. Tem fundos que são mais pós-fixados, e aí num cenário de aumento de taxa de juros eles vão se beneficiar disso. E tem outros que apostam numa inversão de ciclo e no início de redução de taxa de juros. E vão tentar se beneficiar disso à medida que isso aconteça. Então, de novo, é importante entender como é que cada gestor e cada fundo está posicionado para entender os riscos que tem pela frente. Nós lá, em parte do nosso portfólio, então, estamos posicionados olhando para um início de redução de taxa de juros. Então, a performance dos diferentes produtos de crédito também tem que ser levada em consideração para onde o gestor, né, em que o gestor ali está apostando. Esse componente macroeconômico na gestão de fundos de crédito tem se tornado cada vez mais relevante também. Então é mais um aspecto a ser considerado. Perfeito. Tem mais alguma?
Eu tenho então minha última aqui, já que a gente está falando ainda, né, ainda diante desse cenário dos juros mais altos, enfim, você trouxe aí uma explicação interessante que pode ser que alguns se beneficiam e outros nem tantos. São riscos meio que assimétricos, talvez a gente poderia dizer assim, né? Ou seja, também temos outras questões que possam estar envolvidas. A gente falou de Americanas, me lembrou a questão também de inadimplência em alguns casos. Eu queria entender até um pouquinho mais falando sobre essa questão de risco, né? Ao mesmo tempo o retorno disso, como uma estrutura de crédito permite esse ganho tão interessante se ainda existem muitos riscos nele, ali em alguns pontos, inadimplência, outros que a gente acabou pontuando aqui? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é um pouco ampla, né? Então, a gente tem no Brasil um cenário, um mercado bancário ainda altamente concentrado. Assim como inclusive, no mercado de investimentos. Quer dizer, o que vale para o mercado de investimentos, vale para o mercado de crédito. Você tem ali 5 grandes bancos que concentram mais de 80% do mercado de crédito. Isso cria algumas assimetrias e algumas oportunidades. Por quê? Porque à medida que você tem poucos players que dominam esse mercado, você tem uma dificuldade de fazer com que o tal spread bancário se reduza na mesma velocidade, na mesma medida do comportamento, né, das diferentes classes de ativo. Então, essa assimetria, o que a gente busca como gestor é encontrar essas assimetrias para conseguir capturar para o nosso investidor as melhores oportunidades com o menor risco de crédito. Então, esse é o desafio de todo gestor. Obviamente, cada um dentro da sua estratégia, dentro da sua especialidade. Então, hoje você tem uma grande oportunidade para os investidores, quer dizer, com essa turbulência toda, os spreads dos ativos de crédito, todos eles, na verdade, aumentaram, né? Então, seja por uma nova captação ou seja no mercado secundário, por uma nova captação, as mesmas empresas com os mesmos riscos vão ter que pagar uma taxa mais alta para conseguir captar recursos em função desse momento todo de turbulência. Por que isso? Porque o mercado secundário está bastante pressionado e o investidor vai sempre comparar o que ele tem de oportunidade, né, o cardápio de oportunidades que ele tem lá no mercado secundário, com aquilo que está disponível nas novas emissões e vai tentar fazer, obviamente, a obrigação dele é fazer o melhor uso do seu capital. Então, em momentos como esse, surgem, na verdade, grandes oportunidades de se capturar melhor essas assimetrias de risco e tentar traduzir isso em melhores retornos no médio prazo. O que, na verdade, a gente sempre busca e tenta mostrar para o investidor é trazer uma visão de médio, não vou nem falar de longo prazo, porque já é exagero pedir isso, né, para o investidor numa classe de ativo que é jovem. Mas ter uma visão um pouco mais de médio prazo, porque talvez hoje seja, assim, se olhar num horizonte aí dos últimos 3 anos, sem dúvida, a gente está no melhor ponto de entrada para se investir em crédito. Como a gente estava falando no começo, né, hoje você tem retornos de equity investindo em crédito, basicamente, enquanto no equity você tem um conjunto enorme de variáveis para aquele retorno se materializar, variáveis macroeconômicas, redução de taxa de juros, performance da própria empresa, vendas, enfim, tem um conjunto de variáveis enorme para que efetivamente você tem uma valorização no mercado acionário. Do outro lado, no mercado de crédito, para que você tenha aquele retorno, basta uma coisa ser verdade, aquele devedor pagar o que ele deve. E você tem um retorno já contratado. Então, se você fizer uma boa alocação, e de novo, voltamos no tema da diversificação, provavelmente o investidor vai ser bem premiado olhando aí para os próximos 2 anos. Tem uma pergunta interessante aqui no nosso chat, do nosso telespectador Rui das Neves. Ele falou o seguinte: Fred, diga pra gente, até que percentual seria saudável para um simples CPF comprar um crédito privado sem ser pulverizado e sem ser via fundos? Eu diria que se ele for escolher um crédito privado, não mais do que 5%, já acho muito.
A vantagem de se investir num portfólio mais diversificado, seja via fundos ou seja fazendo isso diretamente, é que aí você pode fazer isso de uma maneira muito mais relevante na sua carteira. Hoje, acho que a parcela de renda fixa deve ser preponderante na carteira de qualquer investidor, e dentro de renda fixa, crédito tem uma grande oportunidade. Quantos por cento renda fixa hoje? Olha, eu vou te dar uma resposta um pouco enviesada, porque eu sou um gestor de renda fixa, mas hoje eu não vejo sentido alocar em outra coisa que não seja renda fixa. Porque você tem, de novo, um ganho e contratado para frente. Então, construir um bom portfólio de renda fixa, olhando aí para os próximos 2 anos, e eu estou falando por que para os próximos 2 anos? Porque mesmo que tenhamos o início de um movimento de ciclo de redução de taxa de juros, esse ciclo vai ser gradual. Então, a gente tem um retorno contratado aí para os próximos 2 anos que é dado. Então, com um pouco de volatilidade em função dessas dinâmicas de mercado, que às vezes são inesperadas, tal, mas olhando um horizonte de médio prazo, o investidor vai conseguir capturar um retorno diferenciado, e se olhar isso então contra a inflação, um retorno real bastante expressivo. Legal. Muito bom. Frederico, muito obrigada, quero agradecer, foi um prazer recebê-lo. Fico com convite, inclusive, para voltar em outras oportunidades, para a gente aprofundar mais sobre este tema sempre muito importante aqui. A gente gosta muito que os telespectadores participem. Obrigada pela pergunta também, Rui das Neves. Fica o convite, então, para você voltar, todo o time também, voltar aqui na nossa programação. Obrigada. Eu que agradeço, será um prazer. Obrigada. Vamos seguindo aqui.